Calhambeque, da Primeira Guerra Mundial, era um dos aviões mais quentes que já decolara para o infinito azul do céu. Os pilotos voavam muito mais pela intuição do que pelos instrumentos. Na verdade, naquela época, havia muito poucos instrumentos e às vezes nenhum. Mas, na época, como agora, havia uma preocupação fundamental com a segurança e com regras que regessem o que os pilotos pudessem ou não fazer. Esta é uma cópia dos regulamentos editada pelo governo dos Estados Unidos em 1920. Todo piloto era obrigado a lê-los e até mesmo memorizá-los. A regra número 1 era de fundamental importância. Não leve a máquina para o ar, a menos que esteja convencido de que ela vai voar. Básico, porém vital. Uma outra, de número 6, poderia salvar a vida do piloto. Os pilotos devem levar lenços numa posição acessível para limpar os óculos. E esta outra também poderia ser um salva-vidas. Se você vir uma outra máquina perto da sua, saia da frente. Essas espécies de regras eram necessárias então, quando a aviação ainda estava no início e cada voo era uma aventura. Naqueles dias, a aviação comercial virtualmente não existia. Para pilotos destruidores de celeiros, o céu era um parque de diversões. Após uma década de proezas espetaculares, a aviação virou negócio. O primeiro serviço de passageiros de costa a costa começou com uma viagem de trem da cidade de Nova York a Columbus, Ohio. De lá, os viajantes levados do trem encaminhados para bordo de um trimotor Ford. Ele era certamente o avião de passageiros mais avançado e luxuoso construído nos Estados Unidos. Os aviões voavam somente durante os horários diurnos e todos os passageiros recebiam um tratamento de primeira classe. Escalas intermediárias incluíam Indianápolis, St. Louis, Kansas City e Wichita. Mas os passageiros ainda estavam a uma longa distância da Califórnia. Depois de ser reabastecido, o avião os desembarcava a seguir na cidadezinha de Winoka, em Oklahoma. E dali, eles tinham que fazer uma curta viagem de ônibus para pegar um outro trem em direção a Clovis, Novo México, e a etapa final da jornada. Na época, a viagem era sensacional. Levava apenas 48 horas. Hoje, um voo de costa a costa pode levar menos de 5 horas e em aeroportos de todo o mundo, um avião aterrissa ou decola a cada segundo de cada minuto. A despeito das manchetes que os acidentes aéreos criam, a viagem por ar é uma das formas mais seguras de transporte. Para dirigir o fluxo de tráfego pelos céus lotados, controladores iguais a esses monitorizam quase 5 milhões de voos a cada ano. Isso somente nos Estados Unidos. A partida e chegada em segurança de cada voo são controladas pelos instrumentos que eles comandam. Para os fabricantes, a segurança dos passageiros é de importância fundamental. Cada aeronave, e neste caso, o único helicóptero anfíbio do mundo, sofre uma série de testes para assegurar que cumpra as especificações do projeto. Este teste é simples. Uma simulação de chuva constante para determinar se todos os compartimentos são herméticos. Testes adicionais incluem voos sob condições reais. Conforme o projeto, o helicóptero será usado para transportar operários para instalações petrolíferas marítimas e, numa emergência, ele deve ser capaz de pousar ou decolar da água.
Alguns testes exigem ingredientes incomuns. Uma ave congelada é um elemento vital nessa pesquisa em particular. Uma vez carregada no que parece ser um canhão, os cientistas o utilizam para imitar o efeito de uma colisão em pleno ar a alta velocidade entre uma ave e um motor a jato. A força de impacto é tremenda, mas o motor passa no teste. Para assegurar a estabilidade do projeto de uma nova aeronave, um equipamento específico para o caso é instalado na ponta da asa do avião de passageiros. Em voo, ele é usado para testar a habilidade da aeronave e da tripulação de suportar uma vibração extrema. A turbulência artificial gerada pelo dispositivo é maior do que qualquer uma que possa ser normalmente encontrada em voos comuns. Tendo passado por uma série de testes iguais a esses, o avião pode ser garantido como seguro para voos comerciais. O projeto estrutural das aeronaves modernas os tornam máquinas eficientes que também protegem aqueles que viajam em seu bojo. Num acidente real, o desmoronamento do compartimento de bagagem amorteceria o impacto sobre os passageiros. Uma explosão em escala total controlada demonstra o efeito do amortecimento. O teste indica que pode-se sobreviver a um acidente desses. Para os passageiros, representados aí por bonecos monitorizados eletronicamente, simples cintos de segurança são talvez um dos únicos dispositivos de segurança que eles eventualmente teriam de utilizar. Neste teste, porém, um trançado elaborado é utilizado para demonstrar um simples fato de sobrevivência. Um trenó simula o impacto. O corpo humano pode suportar até 35 vezes a força da gravidade, preso por cintos e correndo para trás, em vez de ser ao contrário. No modelo real simulando um acidente, os pesquisadores demonstram a importância de técnicas de evacuação. Já estão todos prontos? Quando entrarmos nesse simulador, vão estar usando óculos contra fumaça. Linda vai distribuir os protetores para vocês quando forem passando por esse lado aqui do prédio. Os óculos vão obscurecer a visão, reproduzindo o efeito da fumaça. Eu gostaria que pusessem os óculos agora. Um sinal de aviso vai tocar para começar o teste. Agora todos devem soltar os cintos, levantar e sair organizadamente. Sem os passageiros tenham apenas 90 segundos para escapar, antes que os tanques de combustível explodam, criando um inferno. Você. Os passageiros precisam saber exatamente onde estão as saídas. Precisam também seguir instantaneamente as instruções de atendentes de voo treinados. Só então, eles serão capazes de deslizar para a segurança. Com o suporte da NASA e a administração da aviação federal americana, um dos testes mais elaborados e dispendiosos da história foi posto em ação em 1984. Em mão de obra e equipamentos, a experiência custou mais de 11 milhões de dólares. Os pesquisadores estavam convencidos de que, encenando e fotografando um acidente controlado, descobririam como evitar futuros desastres. Bonecos, representando passageiros comuns, inclusive crianças, foram equipados com sensores eletrônicos e presos pelos cintos nos assentos. Gravado por câmeras de alta velocidade e acompanhado continuamente durante o voo pelo radar, acidente teste foi planejado para começar aí, logo além das torres de aproximação de pouso, onde obstáculos dilacerariam as asas. Um Boeing 720 seria sacrificado enquanto os técnicos monitorizavam mais de 300 dispositivos eletrônicos instalados a bordo. Para dirigir o avião, o piloto ficou no solo no comando por controle remoto. E no princípio,
Tudo transcorreu exatamente conforme planejado. O voo foi projetado para testar duas coisas: proteger passageiros e tripulação contra quedas e o uso de um aditivo do combustível formulado para evitar explosões. Para o êxito nas duas coisas, o piloto tinha que dirigir o avião para que ele atingisse os obstáculos especiais bem no ângulo e velocidade exatos. Nos segundos finais, o plano saiu errado. Câmeras montadas na cauda gravam a falha do plano, enquanto que câmeras no interior registram a eficácia do novo desenho dos cintos de segurança. Embora o acidente não tenha saído exatamente conforme o plano, ele forneceu uma certa evidência de que os passageiros teriam sido protegidos pelo novo aditivo do combustível. As chamas da explosão inicial foram extintas dentro de 9 segundos. O segundo incêndio pode ter entrado no compartimento de carga por uma porta frontal arrombada pela força do impacto. Nos destroços do acidente, os pesquisadores examinaram os restos carbonizados. O que eles descobriram já justificava os esforços. O avião havia permanecido intacto com todas as 6 portas de saída em funcionamento, ou seja, perfeitamente utilizáveis. A despeito do fogo, alguns passageiros poderiam ter escapado pelas portas dianteira esquerda e traseira direita. Embora tenha falhado como acidente controlado, o teste teve êxito de muitos modos. O novo material dos assentos, resistente ao fogo, por exemplo, preencheu as especificações. Se uma queda dessas tivesse ocorrido realmente, teria sido uma grande catástrofe. Porém, as estatísticas de segurança fornecem uma surpreendente comparação. Para cada uma fatalidade aérea registrada, 44 pessoas morreram em acidentes rodoviários.